Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Nós estamos hoje no município de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, no eremitério da Terna Solidão, da comunidade dos Manos da Terna Solidão, para um bate-papo, para um ponto de vista sobre diálogo interreligioso. E o nosso convidado hoje é especialíssimo. Ele chama-se Paulo Botas, é doutor em filosofia política pela Sorbonne, em Paris, assessor de várias dioceses no âmbito teológico, assessor teológico do Pastoral do Grupo Marista, aqui de Curitiba, da PUC-Paraná, e especialista no diálogo interreligioso. É sacerdote e membro da comunidade dos Manos da Terna Solidão. Padre Paulo Botas, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a esse espaço que é seu, porque estamos na sua casa, mas esse programa também é seu. Obrigado pela presença. Obrigado, André. E vamos lá aproveitar o tempo para conversar sobre um tema tão polêmico e, ao mesmo tempo, tão importante, como diz o Papa Francisco, que sem o diálogo interreligioso não há possibilidade da paz. Sobre essa ideia de polêmico, Paulo, por que o diálogo interreligioso é polêmico? Porque praticamente até o Vaticano II, a Igreja Católica Apostólica Romana e, consequentemente, o catolicismo foi hegemônico no mundo, né? A partir do Vaticano II, com a declaração da nossa era, Nostra Aetate, se abriu a possibilidade de uma valorização das outras religiões, que, segundo o próprio documento, diz que todas elas são a busca de Deus, a busca do transcendente, é inspirada pelo Espírito Santo e que, portanto, nós teríamos que nos abrir, além do diálogo ecumênico, portanto, do diálogo cuja base era a tradição judaico-cristã, aprender com as outras expressões religiosas, culturais, por meio das quais o Espírito de Deus também fala. E isso é tão real que nessa última exortação à alegria do Evangelho que o Papa Francisco acaba de lançar, há um trecho da exortação que ele diz com todas as letras que nós não podemos reduzir a fé cristã a um modelo que foi hegemônico durante séculos, a um modelo europeu da fé, porque a fé cristã ela não se reduz a uma só cultura, portanto, a um só modelo cultural. E tudo isso se torna polêmico porque, como no Vaticano II, se abriu a presença do que se convencionou chamar, naquele tempo, os irmãos separados, que até então eram considerados inimigos da Igreja Católica, isso quer dizer, os protestantes, os das igrejas, eu não gosto de falar evangélicas, porque nós também somos evangélicos. É um termo um tanto quanto ambíguo, né? Ele volta a retomar a importância de nós, católicos, e aprendermos com as expressões das outras religiões, né? E das outras pessoas que vivem de acordo com as suas religiões. E eu sempre tenho afirmado que um diálogo interreligioso não é um diálogo de teorias, de teologias, mas é um diálogo entre pessoas que vivem a sua religião e, a partir dela, a sua ética, a sua vida pessoal e aprendem umas com as outras a trocar essas suas maneiras de viver e de encontrar o transcendente. Portanto, assim como o Papa volta a reafirmar que não existe cristianismo sem uma adesão pessoal a Jesus Cristo, sem uma relação pessoal a Jesus Cristo, e sem nós nos abrirmos ao movimento do Espírito, não há diálogo interreligioso sem
um encontro amoroso, fraterno, entre pessoas que trocam as questões éticas, morais, de acordo com a fé que professam. O núcleo estruturante do diálogo religioso é essa questão de partilhar a vida. De partilhar a vida. Mas como é que fica a questão, Botas, do conhecimento da outra religião, dos aspectos teológicos, doutrinais e morais? Eu preciso também conhecer o diferente para poder dialogar a vida? Com certeza. E daí é outra coisa que se torna polêmica. Pelo preconceito e pela ignorância, no momento em que as pessoas sabem que existe, sobretudo pessoas de fé católica, que se debruçam sobre outras religiões, o preconceito é absoluto. Não é? Considerando, primeiro, sobretudo, as mais matizadas, eu digo o budismo, o hinduísmo, mas quando se torna uma religião que está na base da nossa raiz cultural, que é a religião africana, isso se torna muito complicado, pela ignorância das pessoas do que é uma religião africana, né, nas suas raízes, que é muito mais antiga que o cristianismo, e que acabam confundindo essa religião africana com expressões mágicas, com expressões maléficas. Até demoníacas. E até demoníacas, entende? Então, isso se torna muito mais difícil. E de onde vem essa imagem estereotipada que nós carregamos das religiões africanas como demoníacas, etc.? Por que a gente tem essa imagem? Essa imagem vem, na verdade, porque, primeiro, o que nós conhecemos, sobretudo no Sul, não é a religião africana, ou que nós poderíamos chamar o candomblé, que é uma estrutura própria da América Latina e, sobretudo, do Brasil. O que nós conhecemos é uma religião de matriz católica, que nós chamamos de Umbanda, ou outros chamam de Macumba, né? Então o nome já é pejorativo, que é matriz católica, por isso o sincretismo com os orixás, por isso que vai se falar das linhas dos caboclos, que é a religião indígena, por isso que vai se falar dos pretos velhos, que é parte da integração do espiritismo, né, do kardecismo, e nós fazemos essa não é nem um sincretismo, uma justaposição de expressões religiosas, né, que surge no início do processo industrial do Brasil, e, portanto, a gente vai falar de trabalho. Fizeram um trabalho contra você, né? Ou você vai lá num terreiro para ter passes de cura, né? E é muito interessante que, de uns 20 anos para cá, várias formas dessa religião foram integradas nas suas formas exteriores por religiões pentecostais, inclusive as católicas, né? A possessão, a cura e libertação. E, como diz uma grande Ialorixá, Mãe Estela de Oxóssi, que é não sincrética, do terreiro Opoafonjá de Salvador, que acabou de entrar para a Academia Baiana de Letras, uma mulher extremamente respeitada no mundo, dentro dessa religião africana. Ela diz que feitiço só pega em quem acredita. Bom, e, portanto, nós vemos isso acontecendo. Né? Eu posso chegar para você e olho para você e falo, sua energia não está boa. Né? Então, fizeram um trabalho contra você. E daí, para liberar desse trabalho, eu preciso disso, que nós acabamos de ver no noticiário atual. E as pessoas, normalmente, têm essa fragilidade da fé. Né? As pessoas têm uma adesão a uma fé muito mais montada dentro de uma superstição do que, de fato, um cultivar uma adesão a Jesus Cristo como uma pessoa, né? E acabam sendo
vítimas ou acabam sendo aprisionadas por uma estrutura burocrática, fechada, de poder, que não as liberta. Eu ousaria dizer que a grande questão hoje para o diálogo interreligioso, primeiro, é que nós conheçamos as outras religiões. E para isso tem muitos livros de muitos teólogos católicos que escreveram sobre elas. Segundo, a gente romper, então, a nossa ignorância e o medo, porque toda ignorância gera o medo. Terceiro, sairmos dessa perseguição preconceituosa de pessoas que dialogam com as outras religiões. Né? Eu me lembro num período da década de 80, onde se falava de ecumenismo de base, e sobretudo quando surgiram as comunidades eclesiais de base, em que se dizia que diante da desgraça, diante da fome, diante da injustiça, todos nós somos iguais. Portanto, o pedigree não interessa. Né? Se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou pentecostal, se eu sou umbandista, se eu sou budista, se eu sou hinduísta, diante da injustiça, todos nós somos filhos de Deus e, portanto, todos nós sofremos a questão social, a questão política, que é que o Papa Francisco vem reiterando. No fundo, o que o Papa Francisco está fazendo, e que as pessoas estão espantadas, não é nada mais do que retomar, não o dogmatismo, mas a ortodoxia da tradição da Igreja Católica. Que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Né? Eu me lembro tem um teólogo que é meu preferido, que é um jesuíta, o von Balthasar, que você conhece, e que ele dizia com todas as letras que se a gente levasse a sério o texto do juízo final de Mateus, nós seríamos excelentes cristãos e não precisaríamos de nenhuma teologia. Né? Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, tive preso, você me visitou. Acontece que nenhuma das instituições, nenhuma das nossas igrejas, né, levaram isso a sério em ver no outro o seu irmão em Cristo, né? Que é uma linguagem antiga, mas claramente saber que o outro, diferente que está dentro de mim, ele é um elemento de riqueza para mim e não de ameaça. Isso é puro evangelho, não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Agora, como é puro evangelho? Assusta. Assusta, tem perseguição, tem prisão, tem proscrição e tem prisão e tem morte, que é o caminho do Cristo. A prostituição faz parte daquele que quer realmente viver o preceito do Evangelho? Com certeza, porque você enfrenta as duas formas de poder. O poder do Estado, que é o poder político, e o poder religioso. Né? Portanto, o poder do Estado, no momento que você fala da injustiça, bom, Dom Helder é o exemplo mais perfeito disso, é chamado de comunista, né? Que ele dizia bem, é mais fácil, ainda hoje, nós temos um padre, né? Eu estou falando, como eu sou padre católico, prefiro dar exemplo da minha própria igreja. Mas é mais fácil você ver um padre num coquetel da alta sociedade tomando champanhe, ou, para ser mais atual, um prosecco, do que um padre numa reunião de uma favela lutando pelos direitos de cidadania das pessoas mais pobres. Né? Então, nós temos essa dimensão entranhada em nós. Isso do lado do Estado. E do lado da igreja, da instituição igreja, que é o que o Papa está denunciando. O clericalismo, o triunfalismo, a ascensão, o carreirismo. Né? Nós poderíamos dizer, como diz um outro teólogo, né, francês, o Padre Cheny, o dominicano, que a igreja ela nunca mudou de posição, porque ela sempre esteve do lado de quem tinha o poder. Né? E essa junção do poder civil e do poder religioso
persegue Jesus Cristo. Eu só tenho a dizer e lembrar aquele velho ditado popular: aqui tem café no bule, né? Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje conversando com Paulo Botta sobre diálogo interreligioso. A gente percebeu que o homem tem conteúdo, mas além de conteúdo, eu sou testemunha que ele vive isso, se esforça radicalmente para viver isso que nós conversamos no bloco anterior. Eu conheço o Paulo há 12 anos, um homem de uma história fabulosa, e é sobre essa história que a gente vai conversar um pouquinho agora, nesse último e segundo bloco do programa Ponto de Vista. Paulo, nós estamos aqui na sua casa, no seu eremitério da Terna Solidão, da Comunidade dos Manos da Terna Solidão. Por que Comunidade dos Manos da Terna Solidão? André, a história é muito emocionante, assim. Primeiro porque eu me converti tarde. Eu me converti aos 19 anos, eu estudei no colégio... Primeiro eu estudei com os palotinos, no Colégio Cristo Rei em Jacarezinho, que eu tive um preceptor, o Johann Probst, que era um homem incrivelmente culto e que foi meu preceptor, porque o meu pai era um homem que não tinha nem curso primário e teve essa lucidez de convidar o Probst para me dar aula de humanidades. Depois eu vim para Curitiba, estudei no Colégio Estadual do Paraná. E no Colégio Estadual do Paraná era, na verdade, um momento em que o celeiro político, né, mais laico, estudava. Aliás, você estudou com uma geração de gente importante, gente forte no Paraná, né? Requião, Paulo Leminski, estudava contigo. Esse pessoal todo, a gente estudou junto, foi da mesma geração. E porque o Colégio Santa Maria, que era o grande colégio da elite, era o colégio de formação de ponta dos católicos. Bom, depois eu tive a grande felicidade de conhecer Madre Belém, que era a fundadora do Convento da Solitude, da Congregação de Nossa Senhora do Sion. Uma mulher incrível, uma mulher politizada, uma mística, e foi ela praticamente, eu tinha meus 17, 18 anos, que com uma acolhida inacreditável me colocou num processo, eu chamo de conversão, né? E sim, ela nunca me perguntou se eu era católico, não era católico, mas eu ia lá conversar, o que era muito incrível. Bom, eu queria ter sido franciscano, né? Porque Francisco marcava muito para quem não era católico. Francisco é universal, né? Eu acho que talvez tenha sido até por isso que o Papa assumiu o nome de Francisco. Ele não é o Papa Francisco, ele é Francisco. Mas os franciscanos naquela época, isso na década de 60, 64, 65, eram muito fechados, né? Eram muito fechados. E os dominicanos estavam se abrindo por uma questão mais social, era um motivo da ordem trabalhar nas situações limites, entende? E o que era uma coisa importante, eram os grandes desafios do Vaticano II. E a Madre Belém, quando vem o Frei Bernardo Catão, que era então o superior dos dominicanos, me convida para tocar violão. E nesse tocar o violão, isso era em 67, o Frei Bernardo, que hoje se chama Francisco Catão, me convida para fazer uma experiência nos dominicanos. Você tinha 19 anos? Eu tinha 19 anos. Voltando um pouquinho atrás, eu era amigo de todo o pessoal da Ação Católica, da JUC, mas nunca pude ser da JUC porque eu não era um bom testemunho. Né? O que significa não ser um bom testemunho? Porque eu tocava violão, ficava à noite... Era um boêmio. Era um boêmio.
Mas daí dá uma coisa interessante, que existiu o padre Emir Caluf, que começou a rezar a missa no Santa Maria, na missa do Santa Maria, às 11 horas da manhã, e me convidou para tocar. Como estava em plena reforma litúrgica, o padre Emir trocava as letras de músicas populares por músicas religiosas. Eu chegava da boemia e ia tocar lá. Que não tinha nenhuma dificuldade para você. Nenhuma, órgão, Hammond. E eu me lembro que Dom Manuel da Silveira Delbu me chamou algumas vezes, junto com o padre Emir, dizendo que era música profana e dava a sensação o que era profano, o que não era profano. Enfim, o fato é que a missa virou um sucesso. Tem até um livro publicado, morri de rir, e que lotava, a capela lotava, parava o trânsito. Bom, Curitiba naquele tempo tinha 200 mil habitantes, né? E eu conhecia todos os casais de namorado, então entrava o casal de namorado, tocava a música deles, enfim. E isso, para mim, foi muito importante. Eu sempre digo isso, que Deus, os meus caminhos à chegada de Deus foram ser muito gozados. Porque, na verdade, quando o Catão me convidou para ir para os dominicanos fazer uma experiência, eu disse, pô, maravilha, eu vou me vingar da ação católica. Porque eu nunca pude ser da ação católica, porque eu era boêmio. E agora eu vou ser dominicano, que era o pessoal de ponta. Bom, aí tudo que aconteceu, eu entrei em 68, 69 eu fiz o noviciado, daí tivemos a prisão, e depois eu já comecei a trabalhar como... Você foi preso como religioso? Não, eu não cheguei a ser preso. Não chegou a ser preso. Eu fui e voltei. Eles já sabiam quem eles queriam, sim, na verdade, né? Mas fizeram aquela mise-en-scène, invade o convento. Pressão psicológica. Mas acompanhei sempre o pessoal, levava roupa na prisão, essas coisas todas. Mas já comecei, em 68, a trabalhar com o movimento ecumênico chamado ISAL, Igreja e Sociedade da América Latina, que o diretor de estudos era o Rubem Alves. Sim. Não? Então, eu digo isso sempre, acho que Deus, como disse a Belém para mim, Deus foi escandalosamente generoso com você, porque eu sempre tive com as pessoas certas, no momento certo, e como eu não tive essa formação católica restrita, porque eu tive, como todo adolescente, né? Depois que eu saí do Cristo Rei, eu caí na gandaia da vida, né? Eu pude usufruir isso. Muito bem, eu fui para a França, fiz doutorado, voltei, e daí resolvemos viver numa comunidade. Eu assessorei o Capinã, na Bahia, a Marilena Chauí, em São Paulo, e daí fomos para Campinas com o Paulo Freire, por um projeto dele, de um instituto de estudos, que ele chamava de estudos atrasados, não avançados, que era fazer o que nós nunca pudemos fazer pela patrulha. Bom, com isso, veio morar comigo 2 afilhados que são irmãos, e nós começamos a propor uma vida despojada, a viver do próprio trabalho, que a gente entendia pobreza assim, a não ter nenhuma relação, não cobrar nada pela nossa relação. Eu era diácono com a igreja, e quando eu já estava assessorando a CNBB na parte da educação, que era Dom Irineu Danelon, o bispo de Lins, que trabalhava no setor da juventude e da educação e do diálogo do ensino religioso, que foi um grande momento. E Dom Irineu, nós estávamos trabalhando no Unicamp, nos convidou para ir embora para Lins. Nós pedimos demissão da Unicamp e fomos para Lins. Nesse processo todo, o Dom Irineu teve uma ideia de, eu continuava dominicano, da gente fundar um instituto de vida consagrada. Mas nós queríamos que fosse de vida contemplativa. Fomos falar com o Frei Catão, com o Catão. O Catão nos ajudou a formatar toda a regra de vida e virou para nós e disse, olha, não se chame de Frei, porque Frei, né, você conhece o Catão, ele é uma corruptela de fráter. Vocês se chamam de Mano. Mano é como chama-se o irmão mais velho no Nordeste, no Norte e no Sul. E Hermano. América Latina. Então, portanto, vocês se chamem de manos. E nós tínhamos aprendido com a Belém, com a Madre Belém,
toda a dimensão da ternura de Deus. Belém era, a teologia dela era a teologia da ternura. Muito antes do Roquete escrever, era isso. E toda a dimensão da ternura baseada no Cântico dos Cânticos. Isso para ela era vital. E daí, quando a comunidade se fez, nós decidimos chamar, e isso também foi um ex-dominicano, que até falecer com 82 anos foi chamado de Frei Eliseu, foi fundador do CEBI com Carlos Messas. Ele diz: eu proponho que vocês se chamem Manos da Terna Solidão. Terna pela dimensão da misericórdia e da compaixão, que é isso que vocês têm que ser. E solidão, porque solidão não é isolamento, mas é cuidar da solidão uns dos outros, nesse mundo globalizado em que o anonimato é fundamental. Não é à toa que o iPhone, iPad, isso tudo você... E daí achamos muito bonito, pegamos como lema de uma frase de São Domingos que diz: o grão amontoado apodrece, espalhado ele frutifica, e 2 textos de Paulo. Um que diz que são as nossas referências de vida e de revisão. A Carta de Coríntios, que ele diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. E o outro, de Hebreus, que diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos, sem o saber, por meio dela, acolheram anjos. Então, isso é a base da nossa vida religiosa. Ora, como a tradição nossa vinha do diálogo ecumênico, nós resolvemos, com o consentimento do Dom Irineu, que havia trabalhado em Angola, conhecia muito a religião africana, tinha mandado um padre dele negro para a Gregoriana para estudar tudo isso. Era um momento em que se voltava a questão da consciência negra, da valorização, a pastoral afro, enfim, a CNBB se abrindo isso. E eu já tinha um conhecimento, sobretudo com o Raymond Panikkar, de toda a relação dele com o budismo e o hinduísmo, nós decidimos que o nosso carisma seria o diálogo interreligioso, que seria acolher na casa todas as pessoas de outras religiões que nomeiam e que buscam o transcendente e que nomeiam esse transcendente por nomes culturais. Né? E nesse ponto, quando o Centro Ecumênico de Documentação e Informação me pediu que fizesse, porque nós moramos na Bahia, uma aproximação com o terreiro do Opoafonjá, que é o único terreiro não sincrético, né? Não sincrético, foi muito emocionante, porque daí nós pudemos conhecer, né? E no momento as pessoas falam: mas como é que você junta as coisas? Não, nós não juntamos nada. Uma coisa, como diz Mãe Estela, são os orixás, e outra coisa são os santos da igreja. Eu não abro mão, como nunca abri mão, e como a Mãe Estela nunca exigiu de mim, da minha fé cristã e do meu compromisso cristão. Mas, como diria o Milton Schwantes, a Bíblia me dá a liberdade de poder entrar na casa dos diferentes. Né? E, portanto, a gente tem exercitado isso, ainda que o preconceito, a hostilidade, a incompreensão seja muito grande, mas também isso não nos incomoda. Né? Nosso lema nessa hora é uma frase do Dom Quixote, do Cervantes, que diz: ladram, Sancho, é sinal de que estamos avançando. Que é o que diz o Francisco: eu prefiro uma igreja que avance e que tropece do que uma igreja acomodada. E isso é impossível para nós. Né? Eu vou fazer
70 anos, o ano que vem, e ainda continuo achando que eu sou absolutamente burro, porque não consegui ler tudo que eu queria ler e não vou ler tudo que eu queria ler. Agora, eu penso que os manos da Terna Solidão, né, nós somos 25 consagrados, né, e os que moram na mesma casa, que radicalizam, têm que viver do próprio trabalho. E toda a nossa relação com os sacramentos, com a igreja, é absolutamente gratuita. Porque nós por princípio, nós seguimos a frase do Evangelho que diz: dai de graça o que recebeu de graça. Né? E às vezes perguntam para mim, mas como é que vai fazer? Como é que vocês vão viver? E a gente sempre responde, a gente trabalha. Né? Bom modo de viver. A gente trabalha. Não está lá na casa de Paulo, aquele que não trabalha, não coma. Paulo, que era o grande apóstolo, para não ser oneroso para as pessoas, foi fazer rede de pesca. Né? Como é que você imagina o Paulo fazendo rede de pesca? E por falar em trabalho, Paulo, nós vamos dar mais trabalho para você. Voltaremos mais vezes à comunidade Eremitério para conversarmos esse papo interessante, gostoso, produtivo, acima de tudo, visceral. Porque a gente expõe o coração, agradecemos profundamente tua acolhida em tua casa e, acima de tudo, tua pessoa que partilha conosco tua história. Maravilha, André. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal todo que está aqui com a gente, e vocês são nossos manos da Terna Solidão. Obrigado. E um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.